Fala, galerinha! O vídeo da Diversão em Letras já vai começar. Preste atenção e se liga no que vamos falar. Franciane Bayer, seja bem-vinda à nossa live. Esse assunto tão importante hoje, é muito bom te ter aqui comigo. Uma mãe também experiente, também ajuda na escolinha da igreja, então a gente trabalha com muitas crianças ao mesmo tempo, muitas famílias que nós atendemos. Aliás, nós estamos deputadas estadual e federal hoje exatamente pela causa da criança. Começamos lá em 2011, 2012, falando da proteção da criança dentro da igreja, nas nossas bases sociais, nos nossos eventos sociais, e olha nós aqui hoje trabalhando novamente, dando sequência, na verdade, esse tema. Seja bem-vinda, Fran. Olá, boa noite. Primeiro dizer que eu peguei o bastão e estou correndo a carreira proposta aqui, né? A gente não pode parar e, graças a Deus, cada vez os mandatos, né, eles crescem mais, alcançam mais, com tantas pautas importantes que vão se agregando, mas acaba que todas se encontram, acho que no principal, que é a defesa da vida. Né, defender a vida, essa é a nossa pauta principal, e são tantas correntes que a gente trabalha, mas que no final chega nesse denominador comum, que é lutar pela vida, é defender a vida. E hoje a gente vem aqui, né, Liz, assim, com um tema tão importante, mas que nos alegra falar sobre isso, porque é dividir, é compartilhar com as outras pessoas esse entendimento, essa informação. Muitas vezes temas que são muito importantes, mas que às vezes ainda encontram um tabu de se falar, como se falar, e a gente tem, sim, aproveitado a nossa força nesse momento de estarmos, né, representando o povo gaúcho, tanto na Câmara Federal quanto aqui na Assembleia Legislativa, e potencializar essa voz, que outras pessoas prestem atenção, tanto nesses movimentos que acontecem, né, o movimento do Maio Laranja, o porquê disso, entender isso, e também despertar que as pessoas comecem a ter um olhar diferente para as nossas crianças e adolescentes. Acho que tu resgatou aqui, a gente tem essa vivência nossa de estarmos dentro da igreja, muitas vezes trabalhando ali no Ministério Infantil, com as crianças. Tu também trabalhou muito tempo direto nisso, e a gente segue acompanhando, e a gente percebe como é importante observar a criança. Né? E como tanto as monitoras que cuidam das crianças e a gente que está ali precisa prestar atenção nos sinais que elas nos apresentam, às vezes numa fala, né, num jeitinho de ser. A gente tem, por exemplo, um caso recente que eu estou acompanhando, que o menino disse que só na igreja que o desenho dele era bonito. E nós começamos a dar uma conversada, e o que chega a fundo? Quando ele está ali naquele ambiente, ele faz uma atividade junto com as outras crianças, ele é elogiado. Ele recebe, né, parabéns, que bonito seu desenho. E quando ele está em casa, ele não recebe esse tratamento. Muitas vezes ele está sendo até criticado ou colocado de lado. E ele manifestou nessa fala, e a gente, né, deu aquele alerta e disse, não, vamos mais a fundo, vamos conversar realmente se é só uma questão de demonstração de afeto, ou se pode ser até alguma coisa a mais. Então, a gente começa a acompanhar até mais de perto essa criança. E falar sobre isso é muito importante, porque às vezes, como tu disse, pode dizer, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas todo mundo está vivendo em sociedade, e a gente acaba sempre estando perto de crianças e de adolescentes, e nós podemos estar preparados para estar ligados nesses sinais. Mas, então, assim, é muito bom poder estar aqui contigo, né, nesta noite, dividir contigo essa live. Eu acredito que nós vamos trazer convidados muito especiais. A gente tem aqui. Convidados muito especiais hoje, né? E uma surpresa no final. E uma surpresa no final. A gente vai estar falando, então, sobre o abuso e a exploração sexual das crianças e adolescentes. Às vezes a pessoa, quando ouve isso assim, né, até dá um... E como tu disse, às vezes a gente passa, mas não é perto de mim, a gente precisa estar atento, porque às vezes pode estar perto da gente e a gente não está notando. Então, é muito bom ver, eu estava aqui olhando, né, todo mundo que está acompanhando, tratando disso, um prazer poder ter os conselheiros tutelares aqui com a gente nessa noite,
pessoas que são fundamentais aonde vocês estão, no município de vocês, vamos valorizar, né? O pessoal precisa entender o papel do Conselho Tutelar, valorizar essas pessoas que são guerreiras, que muitas vezes estão enfrentando muitas dificuldades, mas estão ali preservando e lutando pelas nossas crianças e adolescentes. E a gente está aqui, né, Elise, como grandes parceiras. Acho que isso é fundamental dizer que os mandatos hoje se tornam grandes parceiros dessas pautas que lutam pela vida, que falam de proteção, prevenção, de acolhimento, da assistência, tudo que envolve, né, as nossas crianças e nossos adolescentes, a gente está aqui à disposição para debater sobre isso. Mas eu acho que eu vou chamar as convidadas aqui para a gente não se alongar aqui. A gente vai receber, então, e eu vou ler o currículo para não errar, né? A gente vai estar recebendo aqui a Tanise Narciso. Ela é palestrante, escritora, pedagoga e graduanda em psicologia. Ela é especialista em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, é tanta coisa que a gente se embola. Ela fala sobre educação inclusiva, AEE e docência em ensino superior. Atua na realização de ações de incentivo à leitura em bairros de vulnerabilidade aqui da cidade de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Tanise. A gente vai receber também a Jéssica Batista Minho. A Jéssica também é escritora, nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil e mestranda em ciência da nutrição. Ela é idealizadora do livro infantil Tudo Depende Como Você Vê, Como Se Vê, que incentiva a alimentação saudável de forma lúdica e divertida. Além disso, ela atua como nutricionista materno-infantil em hospitais e escolas e como voluntária em projetos sociais ligados à educação. Sejam bem-vindas, bem-vinda Jéssica, bem-vinda Tanise. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, e depois, mais para o final, a gente vai ter a nossa surpresa aqui, que eu tenho que me cuidar para não adiantar. Tem que cuidar para não adiantar, assim, senão daqui a pouco eu vou falar. E aí, para a gente não perder tempo e falar sobre esse tema tão importante, eu já vou passar direto uma pergunta para a Jéssica. Boa noite, já responde aí. Jéssica, as pesquisas mostram que o isolamento social e a violência domiciliar e os casos de abuso sexual contra criança e adolescente aumentaram, né, com o isolamento social, com a pandemia. Fala para nós a diferença, e é importante o pessoal saber disso, do abuso e da exploração sexual. Qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Boa noite. Boa noite, deputada Franciane, deputada Lisiane. Boa noite para minha amiga Tanise também. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, né? Maio Laranja é sempre um mês que a gente acaba se movimentando muito em favor das nossas crianças. Estava aqui ouvindo vocês falar sobre essa questão de que é uma preocupação de todos nós, né? Não só aqueles que são já mães e pais, mas uma preocupação nossa como sociedade, né? Eu não sou mãe, mas eu sou jovem e eu vejo que a minha geração precisa se preocupar mais com esse assunto. Então, de primeira mão, já quero dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Mas respondendo, então, a tua pergunta, Franciane, é bem importante mesmo a gente poder diferenciar, porque existe aí uma confusão, né? Muitos de nós acabam confundindo os dois termos. Então, qual é a diferença entre eles, né? O abuso, ele é qualquer ato de natureza sexual que envolva, então, a sexualidade de uma criança. E esse ato, ele pode ser, então, mediado por força física, por sedução. Muitas vezes o abuso sexual, o abusador acaba seduzindo a criança, sendo com palavras ou muitas vezes com presentes. Então, pode ser mediado por uma sedução, por uma força, ou por colocar, então, força física, né? Obrigar essa criança. Quanto à exploração sexual, a diferença entre o abuso e a exploração está, na verdade, nessa mediação. No abuso sexual é mediado pela força física, pela sedução, e na exploração sexual é mediado por lucro. Então, muitas vezes, por troca de objetos de valor, por troca de presentes, com a criança, feito essa negociação. Na verdade, é uma negociação na exploração.
Alguns dados recentes já mostram que por ano 500 os dados ao longo da noite, mas a gente já pode adiantar que apenas 10% dos casos são denunciados. Então, se a gente já sabe que 500 mil crianças sofrem, imagina, a gente pode já fazer as contas, né? Isso representa apenas 10% dessa verdade. Então, essa é a principal diferença, a mediação desse ato sexual, sendo ele ou por então sedução, força física com essa criança, ou então o lucro, a troca de valores com a criança. Bom, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para a Tanise agora, também dentro dessa linha de nós entendermos mais sobre o tema. Eu sei que para muitas pessoas é um tema que choca, é um tema que, eu nem gosto de falar nisso, né? As pessoas costumam dizer. Só que a gente tem que passar dessa fase do nem gosto de falar nisso, para começarmos, sim, a falar sobre essas questões. Porque talvez nós chegamos aonde chegamos até por não falarmos, né? Porque às vezes é um assunto complicado, porque às vezes a gente sabe que teve ou tem dentro da família e fica cheio ali de dedos para, né, não tocar no assunto. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos, enquanto adultos, aprender a perceber os sinais. E dentro dessa questão, eu quero lembrar o triste caso da menina que engravidou, ela tinha 10 anos, engravidou, após ser vítima de abuso sexual pelo tio. Causou muita comoção e muita revolta, né, em todo o país, e foi muito triste, porque num depoimento ela contou que ela era abusada sexualmente pelo tio desde os 6 anos de idade. Como que nós podemos, Tanise, como que nós podemos identificar que a criança está sendo vítima de abuso? E quais as consequências, sinais, sintomas, né, que a gente consegue, juntando ali, identificar? Olha, essa criança está apresentando sinais, né, alguns sintomas, algumas consequências que são geradas a partir do abuso, e é uma forma que a gente pode identificar. Seja bem-vinda, Tanise, abre o teu microfone e compartilha conosco. Obrigada, boa noite a todas. E estava prestando atenção quando a deputada Franciane estava falando, e ela estava dizendo no início que ela observou, né, uma criança, que ele dizia que na escola bíblica o desenho dele era elogiado e era bonito, né? Então, o que a gente tem de primeiro, né, é observar a criança. E eu acho que na correria dos dias, assim, a sociedade anda uma loucura, né, tão grande, mesmo em meio à pandemia, que os pais, os adultos, eles não têm mais atenção para a criança. Né? Aquela criança passa o dia inteiro dentro de casa, muitas vezes sem uma pergunta: oi, como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Ou não olha no olho do filho, né? Então eu acho que o observar é a primeira coisa para que a gente possa perceber os sinais. Por que passa batido muitos casos? Justamente por isso, porque os pais não estão atentos àquela criança, né? Os familiares que estão ali, eles não estão atentos. Então, os sinais, eles são emitidos desde muito cedo, porque a criança não tem filtro, né? A criança é muito pequenininha, principalmente essas que começam a serem abusadas desde a primeira infância ali, né? Bebês, infelizmente a gente tem casos de bebês, né, que são abusados, e eles vão dar sinais. Então, a primeira coisa é a gente estar atento, é olhar para essa criança, é prestar atenção nela, é poder acolher, conversar, é ter uns minutinhos ali mesmo no meio daquela situação tão complicada, poder conversar com essa criança. Então, assim, alguns dos sinais eu vou dar, né, são inúmeros, e a gente sabe que esses sinais também, eles são comuns com crianças que estão passando por outras dificuldades, por luto, por ansiedade, né, separação dos pais, mas é importante que todos estejamos atentos a esses sinais. Então, o medo de pessoas ou de lugares que antes ele gostava de frequentar.
né? Gostava da pessoa, gostava de ir em algum lugar e de repente não quer mais ir, de repente não gosta, né? Como esse caso que a gente acompanhou há pouco tempo, né? Ele me abraçava forte. O que quer dizer esse abraço forte? Esse abraço dói, né? Então, choro sem motivo aparente, era aquela criança que não chorava, mas agora ela chora por tudo, né? E parece não ter motivo e ela tá sempre chorando. Terror noturno, aquela criança que tem medo de dormir sozinha, medo do escuro, e antes não tinha, já tinha superado essa fase. A enurese, né, que é o xixi na cama, de uma criança que já desfraudou, que já está em uma idade maior, que não precisa mais usar fralda no período da noite e de repente volta a fazer xixi, volta a fazer cocô, né, nas calças, a perda de apetite ou aumento de apetite, a questão da ansiedade, aquele olhar vago, desatenção, né, os sintomas aí do déficit de atenção e da hiperatividade, regressão emocional, esse eu acho que é um dos mais gritantes, né, aquela criança que já tinha superado tanta coisa, já tinha evoluído, estava ali, né, naquele seu processo de independência e daqui a pouco ela começa a regredir, né, começa a ter todos esses sintomas que eu falei anteriormente, né, que são comuns até em algumas crianças pequenas, o baixo rendimento escolar, e aí a gente entra na questão da pandemia, né, porque a gente sabe que a escola é um dos canais de denúncias, né, talvez o local que mais denuncia, que mais busca o conselho tutelar, e a escola, por quê? Porque a professora está atenta àquelas crianças ali 4 horas por dia, no mínimo, né? A professora consegue perceber os sinais, às vezes antes do que a própria família. Então, o baixo rendimento escolar é um dos motivos, né, de atenção, comportamento sexual desproporcional à idade, aquela criança que tem uma faixa etária que é comum a criança começar a perguntar, né, a descobrir a diferença entre ela e o pai, né, a menina e o pai, a mãe e o menino, enfim, mas ele começa a ter uma atenção maior, um comportamento sexualizado, começa a questionar, a brincar com questões sexuais, né? Dores, irritação, mau cheiro nas partes íntimas, insegurança, baixa autoestima, agressividade, transtorno de conduta, de personalidade, compulsividade, enfim, comportamento de automutilação, que hoje é tão comum, né? As crianças se machucarem, roer unha, puxar cabelo, se cortarem, enfim, esses são alguns dos sinais que a criança pode apresentar. E aí, às vezes, eu pergunto para os pais, assim, você não percebeu nada, né? Não. E aí, depois que vem à tona, muitas vezes, os casos, os pais começam a fazer aqueles links, né? Ela reclamava de dor mesmo, de vez em quando pedia para eu passar uma pomadinha. Ele não estava comendo mais como antes, ou começou a comer muito mais, né? Então, aí, depois que o caso vem à tona, os pais conseguem fazer esse link. Mas aí vão perceber que, mas já faz 3 anos que aconteceu isso. Então, olha quanto tempo aquela criança deu sinal. Né? Então é importante a gente realmente estar atento, ter um olhar para essa criança, ter um tempo para conversar com ela, é muito importante isso. E vou pegar o gancho aí da deputada Franciane da questão do desenho. Nós, uma vez, no Ministério Infantil, né, que a gente também faz parte do Ministério Infantil da nossa igreja, veio um visitante, né, e eu tenho sempre, assim, costume de sempre dar uma folha para o desenho livre antes das crianças irem embora, né? Independente da atividade que foi feita. E aí, no meio da semana, eu fui revisar o material e eu encontrei o quê? Um pedido de socorro, né? A criança desenhou o abuso ali, com todas as... né? Deixou muito claro que ela estava sendo vítima de um abuso sexual. Então, quanto é importante quando uma criança vem te mostrar um desenho, tu não fala, tá, depois eu olho, depois a mãe olha, deixa aí, depois a mãe vê, né? Não, é de poder olhar, o que tu quis desenhar, que lindo, o que tu fez aqui, o que tu quis contar, que história é essa? Então, mais uma vez, o que a gente percebe que faz a diferença é a atenção para essa criança, né? Um olhar atento para as nossas crianças. É importante, né, a gente até usar essa live para despertar isso nas pessoas, como a gente estava falando. Às vezes não é só eu com a minha filha, com o meu filho, mas a gente tem um convívio, muitas vezes, com sobrinhos, com outras crianças, e que a gente pode
às vezes até ser esse alerta que os pais não estão sendo, né? Observar a reação, eles mostram, eu costumo dizer, né? As crianças que são vítimas de tantas violências, às vezes a gente fala muito da violência doméstica também aqui no mandato, eles dão sinais, a gente precisa ser sensíveis para perceber e poder prestar atenção. Mas seguindo nessa linha, eu já quero trazer outra pergunta para a Jéssica. Jéssica, assim, quase 80% das denúncias que chegam de violência sexual contra criança e adolescente são de abuso sexual. Existe alguma característica específica sobre o agressor nos casos de violências sexuais? Quem são esses agressores? Tem como a gente colocar um alerta, né, sobre esse tipo de agressor? Então, deputada Franciane, o bom seria que a gente conseguisse ter todas as características, né, de um agressor e a gente pudesse falar e compartilhar essas características pelo Brasil inteiro, né, com escrito atenção, né. Na verdade, existem algumas características, mas elas acabam mudando de caso a caso. O que a gente pode falar? Dentro desses dados, os dados de 2019 mostram que 73% dos casos de abuso aconteceram dentro da casa da própria vítima ou na casa do suspeito. Então, o que a gente consegue concluir com isso, né? Que é uma pessoa próxima à criança. Então, ou que mora com a criança, ou alguém em que a família tem confiança, já que pode acontecer também na casa do suspeito. Então, a gente, como eu falei no início da questão da diferença do abuso e da exploração, existe muito a questão da sedução no abuso sexual. Então, muitas vezes o agressor tenta seduzir a criança com brinquedos, com presentes, isso é bem comum que aconteça. E também com outra característica do agressor é a ameaça. Então, muitas vezes a criança é ameaçada, né? Se você contar, ninguém vai acreditar. Se você contar para o seu pai, para sua mãe, eu vou dizer que você está mentindo, né? Então, muitas vezes as crianças não falam por conta disso, por conta das ameaças que ouvem. Mas o que a gente pode ainda falar dentro dos dados? Em 40% dos casos, o agressor foi o pai ou o padrasto da criança, e os dados de 2020 saíram agora no finalzinho de abril, dia 24 de abril, o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos soltou esses dados, né? Você pode até olhar no site, quem está nos acompanhando aqui, e esses dados não mudam muito para 2020. Então, em 2020, 44% dos agressores foi o pai ou o padrasto da criança. Então, é um número expressivo, né, 44%, mas existe ainda o restante aí desses 100%, que daí entra a mãe, os irmãos, os tios e os avós. Então, o que a gente pode dizer? Que o agressor, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Então, por isso que é tão importante a gente poder orientar a criança, para que a criança possa falar, que ela possa se sentir segura de contar para um adulto de confiança, sendo ele o pai, a mãe, alguém que esteja próximo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto e, principalmente, munir as crianças desse assunto para que elas possam se sentir seguras em falar, né? Eu falei no início, eu não sou mãe, mas eu tenho uma sobrinha de 7 anos e a gente tem um acordo aqui em casa que o único segredo que ela pode guardar é o dia que tiver uma festa surpresa, porque ninguém pode contar a festa surpresa para o aniversariante. Esse é o único segredo que a gente pode contar. Nem o outro pode ser guardado, né? Então, orientar a criança sobre isso é muito importante. Por quê? Porque o abusador pode ser qualquer pessoa, né? Então, por isso que eu falei que bom se a gente pudesse dizer quem é, quais são as características, mas a gente não consegue falar isso de forma tão segura. O que a gente sabe é que é alguém próximo à criança e muitas vezes alguém da confiança da família. E que usa isso para, então, se aproximar dessa criança. Bem legal essa questão da ideia de falar sobre o segredo, né? Eu acho que é uma forma de... As crianças, na verdade, elas não gostam de guardar segredo, elas gostam de contar. Só que, né, dependendo da situação que está vivendo, e a pessoa dizer, olha, é segredo, não fala para ninguém... e a criança tiver o critério, não, a minha mãe disse que só a festa surpresa, ou a minha tia disse que é só a festa surpresa que pode ser segredo, o resto nada pode ser.
tu cria um critério para essa criança bem bacana de alerta para ela, né? E eu acho que até dentro disso, eu vou perguntar para a Tanise, que a gente está fazendo esse bate-bola, assim, para ficar mais dinâmico e a gente ir revezando os temas, né? Mas é praticamente uma sequência. De acordo com a fase do desenvolvimento, em muitos casos as crianças têm essa dificuldade de perceber que elas estão sendo vítimas de algum tipo de abuso, né? E isso acontece até com muitos adultos, que muitas vezes estão sofrendo algum tipo de abuso e não se dão conta que estão sofrendo um abuso psicológico, enfim, outros danos, né? Com a criança, como que a gente consegue abordar com a criança o caso da violência sexual, como alertar a criança, como criar com a criança esse diálogo de mostrar para ela, olha, isso pode, isso não pode, né? Como deixar claro, Tanise? Abre o teu microfone. Aí. Nós vamos entrar de novo no ponto de atenção para essa criança, né? Então, o quanto eu estou demandando atenção para ela. Eu gosto muito, tenho uma amiga aqui, não sei se ela está aí conosco, mas é a Neide Lunas, ela é escritora também, e ela tem um livro chamado Hora do Banho. E esse livro também é voltado para o alerta, né, ao abuso sexual infantil. E, na verdade, o que a gente precisa alertar a população, os pais, os cuidadores em geral, que isso é um diálogo que tem que ser construído desde bebezinho, né? Na hora do banho mesmo, poder falar as partes, a gente normalmente vai dar banho, canta musiquinha, né? E mostra as partes do corpo, e mostrar que algumas partes do corpo ninguém pode tocar, né? Que parte que são essas, partes íntimas, mostrar desde bebê isso. Então, assim, antigamente, vamos dizer assim, não se falava, né, de sexo, não se falava das partes íntimas, e hoje em dia também não se fala. Às vezes a gente gosta dessa frase antigamente, né? Mas hoje também não mudou. Infelizmente, as famílias também não têm essa conversa. Isso ainda é um tabu nas famílias. Então, o que acontece? A gente precisa alertar a criança. Se nós, adultos, já temos traumas e passamos por dificuldades e muitas vezes nós não conseguimos elaborar os nossos sentimentos, as nossas tristezas sozinhos, a gente precisa de ajuda, quem dirá uma criança? Por isso que para as crianças, o que é tão importante? A literatura infantil. Porque a literatura infantil vai trazer esse subsídio, a gente vai poder falar desse assunto de uma forma mais leve. Normalmente, esse material ele é produzido por pedagogos, né, por psicólogos, por pessoas que entendem da infância e que pensam para as crianças. Então, vamos produzir um material de acordo com aquela faixa etária para que a gente possa falar, então, daquilo de uma maneira mais suave que ela vai entender. Então, as crianças pequenininhas, normalmente, elas não sabem que estão sendo abusadas, elas não têm noção do que aquilo tá. Elas sabem que aquilo dói, que aquilo machuca o coração, como elas dizem, né? Que aquilo entristece, que traz um peso, que traz vergonha, que traz medo, que traz culpa, mas elas não sabem direito o que está acontecendo. Eu não esqueço, assim, um relato de um caso que o Dr. Cazé, né, é um que luta também contra a pedofilia, e é um promotor de justiça de BH, e ele fala, assim, né, num caso que a menininha, que ele atendeu, e a menina disse assim, mas como assim, doutor? Todos os pais não fazem isso com as filhas? Então, olha a inocência da criança, né? Ela não tinha noção que aquilo era errado, porque era o pai que fazia com ela. Então, como alertar, né? É nessa rede, é a escola, é a educação infantil, os pais, né? Poder contar uma historinha no fim da noite, poder ter aquele tempinho, aquele olhar atento, explicar na hora do banho as partes. Desde o bebezinho a gente pode fazer essa construção. Então, eu acho que, novamente, fica esse gancho, né? Dar atenção para a criança. Perfeito. O diálogo, né, Tanise, a aproximação, o diálogo sempre é a melhor forma. O estar perto, junto, percebendo a criança. E hoje a gente tem o privilégio, né, de poder estar tratando aqui nessa live com pessoas tão envolvidas com o tema, tão competentes, a gente já fica muito grato, assim,
Jéssica e Tanise, de vocês estarem aqui conosco. E eu estava lendo aqui, enquanto vocês falavam, os comentários das pessoas, né, falando, muito bom esse tema, parabéns. Outras pessoas dizendo que são questões culturais que precisam ser revistas, né, essa questão do diálogo, essa questão de falar sobre isso com as crianças, mas eu acho assim ainda que tem muitos pais que não sabem exatamente como abordar o assunto, não é nenhuma questão só cultural, dizer, não falo sobre sexo ou sexualidade com os meus filhos, mas é exatamente como abordar, né, conforme a idade da criança, conforme a maturidade da criança, como abordar aquele assunto, aquele tema. E hoje tem muita coisa legal também para ajudar os pais nesse sentido, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês também deixarem as redes sociais de vocês, porque eu sei que vocês compartilham coisas sobre o tema. Hoje uma amiga minha mandando também, Lise, olha que legal esse conteúdo que eu achei também de uma psicopedagoga, fala sobre o assunto, porque ela também trabalha com o Ministério Infantil da Igreja, então ela tem ali muito contato com situações como a Tanise relatou, que a gente percebe, e aí como que a gente faz para abordar com a criança, como que a gente faz para abordar com a família da criança, né? Então são questões mesmo que a gente precisa estar vencendo os obstáculos e aproximando cada vez mais a família do tema e lembrando que a família precisa estar perto das suas crianças. O mais triste é saber que o abusador geralmente é da família. O comentário é da Angelita, né, falando aqui. Boa noite. Aqui já estão perguntando do livro. Nós já vamos falar do livro. Nós temos a surpresa dessa noite, é esse livro. Fran, não mostra! A Fran está ansiosa. Ela está numa ansiedade e ela está se exibindo para mim, porque eu estou aqui em Brasília e o livro já chegou em Porto Alegre. Então eu não vi ainda. Então ela já está com o livro e está se exibindo. Parabéns, deputadas, por se preocuparem e por abordarem um tema tão importante, o recado do Neromar. O Ricardo está falando aqui. Perfeita a colocação da Jéssica. A criança precisa ser municiada, esclarecida e ser incentivada a expor possível abuso. Luciana falando, o Gregório que está falando aqui, né? Muitas vezes, estatisticamente, o abusador está dentro de casa, pai, tio, avô, irmão. Então, fica difícil dela se abrir e falar para os demais familiares, isso é verdade. Por isso que a gente tem que dialogar e perceber a criança. Quando ela não consegue falar, você consegue perceber, né? E aí pode buscar ajuda. Muito triste esse caso dessa menina que engravidou. Isso acontece muitas vezes, frequentemente, com outras crianças e não é denunciado. É muito preocupante, disse a Eduarda. A Sandra falou um assunto muito importante para a sociedade se conscientizar do que é sua conta, sim. Realmente isso acontece muito, disse a Andrea. A Graci falou aqui, verdade. Eu não tive ensinamento sobre esse assunto e acabei sofrendo abuso sem saber que era um abuso. Hoje quero ensinar o meu filho sobre isso. A Eliane disse aqui, triste saber que tem mães que acobertam o abuso para não perder o seu companheiro, verdade. O Anderson também falando muito bem, exatamente pelo fato dos abusadores serem da família, é que a educação das crianças no âmbito escolar é importantíssimo. É sempre bom, né, a gente ter espaços de convivência para essas crianças, né? A gente está falando bastante da igreja aqui, porque talvez nesse tempo em que as escolas não estão funcionando, as igrejas são grandes agentes de vigilância nesse momento, né, sobre a vida das crianças, da família, né, orientações valiosas, e muita atenção, e sempre acreditar nas crianças, para que elas não tenham receio ou medo de contar aos responsáveis ou alguém de confiança. Infelizmente, nessa pandemia, aumentou estes crimes contra os nossos pequenos, disse aqui o Júlio Fantoura. Como orientar e conversar com as crianças conforme sua faixa etária? Perguntou aqui a Juscerema. Gente, isso é muito importante, tem que ser em todo o Brasil, quero o livro também. A Rosângela já quer o livro. Interessante manter a tradição do diário infantil. Verdade, o Romano alertou aqui sobre a questão do diário, né? Nós antigamente tínhamos
o hábito de escrever, né, os nossos dias, as nossas rotinas, ou um caderninho de mensagens que a gente escrevia, não precisava ser um diário exatamente, mas era muito legal porque as crianças ali abriam o coração e contavam para elas mesmas nos seus livros o que estava acontecendo. Era uma forma também dos pais acompanharem, né, a rotina daquela criança. É sempre muito importante alertar as nossas crianças, disse a Elaine. A Viviane Moraes também falou um fator muito relevante nessa questão, muitas vezes a omissão da pessoa em denunciar, pois se torna um problema quando acontece com algum dos nossos, verdade. Eu ouvi outro dia um relato de uma pessoa que primeiro estava extremamente transtornada, né, a mãe da criança, quando foi o irmão dela que abusou da criança, e a criança veio e relatou, e foi tirar satisfação. Ele já era um reincidente, ele já tinha feito isso com outras pessoas da família, e ela estava transtornada, porque o que eu faço? É o meu irmão que está fazendo isso, sabe? Com o meu filho. Então, é uma situação muito complicada, conflitante, para os próprios adultos, né, tentarem resolver. Mas eu fiquei sabendo que eles buscaram ajuda, denunciaram, foram buscar ajuda psicológica para ele também, porque parece que tinha algum tipo de distúrbio nesse sentido, e mais ou menos a coisa foi encaminhada assim, mas isso que a Viviane traz aqui é muito corriqueiro, né? Não tocarem no assunto, deixarem assim mesmo, porque é alguém da família, porque é alguém importante na família. Os pais devem conversar muito com seus filhos, demonstrar amor, carinho e mostrando os caminhos do Senhor, disse o Michel Florença. Sempre acreditar. Oi. Aqui nos comentários achei importante, algumas pessoas ressaltaram de acreditar na criança quando ela coloca alguma coisa, né? Porque às vezes a criança fala, dá um sinal e é ignorada, é tua imaginação, tu tá aumentando, e muitas vezes... Ou pensam que a criança tá na fase da mentira, né? Quando elas inventam as historinhas. E tem coisa, e aqui tem um comentário, tem coisa que às vezes com tanto detalhe que a criança não consegue imaginar, né? Criar, inventar aquilo. E muitas vezes é ignorada e ela não vai buscar ajuda em outra pessoa, porque ela já tentou se abrir e não foi ouvida, né? E a gente precisa dessa atenção. E aqui eu me lembro quando o meu filho, o mais velho, ele era ainda menor, hoje está com 15 anos, mas teve uma situação delicada na sala de aula, onde eles tinham que fazer uma construção em grupo de um texto, e uma colega começou a colocar umas coisas que eram fortes para a idade deles, né? E ele chegou em casa contando aquilo assim, meio apavorado, e disse que a professora acompanhou e tal, porque a gente pensou, se ela está trazendo esses relatos, assim, é porque ou ela vê, ou fazem com ela, então, assim, alguma coisa que para ele, tipo assim, exato, na idade dele era uma coisa, assim, absurda, ele chegou apavorado em casa. Daí, eu digo, importante identificar esse sinal, porque ela aproveitou ali o trabalho em grupo, que era para escrever uma historinha, e trouxe talvez alguma coisa que ela estava vivendo na própria casa com ela, né? E a professora, a escola deu todo o suporte ali. E o que eu acho importante a gente destacar aqui, que a denúncia pode ser feita por qualquer um de nós, né? A gente não precisa esperar o pai, a mãe, né, alguém da família identificar. Tendo a suspeita, a gente pode procurar os canais de denúncia e fazer a denúncia, né? Procurar o conselho tutelar da cidade e fazer a denúncia. Tem o Disque 100 também, tem os canais de denúncia, que vai ser verificado se é real, se é nossa suspeita, mas muitas vezes a gente ainda tem aquela coisa de não se meter na casa do outro, não se meter na família do outro. Eu digo aquele ditado antigo que era de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Só que aí, às vezes, a gente tá negligenciando muitas vezes, estamos colocando as nossas crianças em risco ali, sendo que a gente tem também esse importante papel que é de observar, e tendo a suspeita, eu digo, é um indício, é uma suspeita, denuncia. Vai ser verificado se é fato ou não, mas pelo menos tu cumpriu o teu papel de que, olha, eu suspeitei, eu fui lá e denunciei, e tu pode estar ali salvando uma vida, né, de uma criança, de um adolescente. Eu vejo também, assim, para as pessoas dizerem, né, eu não tenho nada a ver com isso, não é na minha família, não é na minha casa, é lá eles que se virem, né, a gente ouve de tudo.
às vezes até as pessoas tentando se preservarem sua família. Mas a gente esquece que nós vivemos em sociedade, né? E daqui a pouco aquela criança que é abusada, ela cresce e pode virar uma pessoa transtornada, né? Que pode passar também a cometer crimes, a ser irresponsável contra ela mesma, contra outras pessoas. Então, o ciclo, ele é muito abrangente, né? Quando se origina numa questão de violência. Por isso é tão importante falar. E por ser muito importante falar, eu quero primeiro parabenizar os nossos companheiros de live aqui hoje, porque o pessoal está muito participativo, está comentando, está mandando opinião. Parabéns para todos vocês, conselheiros tutelares, mães, professoras de Ministério Infantil, vereadores que eu vi aqui também acompanhando. Muito obrigada, gente, pela participação. Vocês são show de bola. O Júlio Fontoura aqui está falando, ó. Disque 100, 190, comunique o Conselho Tutelar mais próximo onde acontece esse crime. Não denunciar também é crime de omissão, conforme a Lei 8.069, artigo 98. Exatamente. E diz o primeiro. Olha só que coisa importante que o Júlio traz aqui pra gente, viu? Não denunciar também é crime. E falando essa questão... Pode falar. Essa questão que a gente comentou agora da mentira, né, da criança, que a criança passa por uma fase que realmente ela imagina, né, e daí conta histórias que não aconteceram. Hoje ainda eu li um estudo sobre isso, que quando essas histórias relacionam um abuso sexual, apenas 5% dos casos as crianças estão falando de algo que não aconteceu com elas, mas que alguém falou, ou alguém induziu a fala, porque da onde uma criança vai tirar, né, um abuso sexual, e às vezes com detalhes, né, como a Fran nos trouxe. Então, é importante esse dado a gente pensar que em 95% das vezes é verdade, e é muito alto esse dado. Então, como é importante a gente sempre acreditar e dar ouvidos para aquilo que a criança está falando, né? Eu tive a experiência de ouvir uma criança recentemente e como é difícil quando ela fala e as pessoas não acreditam, né? E a fala dela era exatamente o que a Tanise falou antes, que o coração dela doía, né? O fato da família não acreditarem, né? Exatamente. Já é difícil, como a Tanise trouxe, nós adultos, a gente conseguir enfrentar certas situações e ressignificar aquilo. Imagina uma criança que ainda não entendeu direito o que está acontecendo, mas que sabe que algo está errado, porque o coração dói, como elas muitas vezes falam. Então, como é importante a gente sempre levar a sério, né, e perguntar. Então, eu já trabalhei em escolas, né, e é muito bacana pais que estão nos ouvindo. Agora nós estamos em pandemia, mas no momento que seus filhos voltarem para as escolas, pergunte também o que eles fazem na escola. Ouçam aquilo que eles contam, né? O que você fez hoje? Com quem que você andou? Como é que foi? Pergunte com quem ele anda, com quem ele conversa e aquilo que ele faz quando ele não está com você também. É tão bom, né, quando a gente chega em casa e pode ser escutado por alguém. Imaginem para a criança a sensação que é, né? Nossa, meu pai, minha mãe se interessa de saber, minha avó quer saber como foi meu dia. E é ali que a gente vai pegando os pontinhos, né? Acho que a Tanise quer fazer alguma observação. Não, eu quero só colocar, assim, o quanto é importante nos dias atuais a gente perceber o que as nossas crianças acessam no celular, o que as nossas crianças acessam na televisão, o que elas estão vendo, né? Esses 5% que a Jéssica falou que estão relacionados a mentiras, né? Ou não verdades daquele abuso, elas também estão por trás de uma criança que tem acesso à pornografia infantil, né, que tem acesso a filmes pornográficos, enfim. Então, o quanto é importante os pais estarem atentos, né? Não é porque está lá naquela plataforma que se diz que todo o conteúdo ali é kids de verdade. Então, assim, vamos estar atentos ao que essa criança está olhando, vamos olhar o histórico, de vez em quando a gente vai passar o olho para ver o que eles estão acessando, porque muitas crianças, eu já tive essa experiência no consultório, as crianças deram todos os sinais de abuso,
e eu já estava assim, né, fechando, foi realmente abusado, enfim, trouxe dados, né, veio nas técnicas projetivas, enfim, e aí lá, um belo dia, ela fala, ai, prof, é que eu vejo esse filme todos os dias com meu irmão. Então, o irmão cuidava dele, era adolescente, cuidava, né, dessa criança no período da tarde, e o irmão já era adolescente, acessava, né, filmes, não tocava na criança, mas via e fazia o menino assistir com ele. Então, o que aconteceu? Os danos psicológicos, né, o trauma foi igual. E, na verdade, é um abuso psicológico que essa criança sofreu. Né? Então, é importante a gente se atentar para isso também. Observar o que essa criança está acessando nos dias de hoje é muito importante. Né? Hoje muitas crianças bem novinhas, até antes da idade que deveria, né, já estão com o celularzinho na mão, super ágeis, mudando, acessando, e os pais às vezes não têm esse cuidado, né? Às vezes a mãe tem mais cuidado com o celular do marido dela, do que ele está olhando, do que com o da criança, né? E deveria prestar atenção no que o filho, no que a filha deveria dar tanta atenção quanto o que as crianças estão assistindo. E mas é uma falsa sensação de segurança de achar assim, meu filho está aqui dentro de casa. Né? Mas o que ele está acessando dentro de casa, muitas vezes. Hoje, né? E a gente precisa alertar isso ainda para os pais, porque antigamente o perigo estava na rua. Né? O sair de casa estava sendo exposto ao perigo. Hoje não. O perigo está na mão das nossas crianças, né? A internet, essas redes são muito, muito boas em muitas áreas, mas também a gente sabe que são usadas muitas vezes para, de alguma maneira, atingir a nossa casa, a nossa família dentro do lar. E a gente gosta muito de reforçar isso, né? Não é errado o pai e a mãe acessar e olhar os conteúdos do filho, não tem esse negócio, não, mas é a liberdade dele, é o espaço dele, não, a gente precisa, pai e mãe precisa estar acompanhando e vendo o que o filho acessa dentro da sua casa, porque muitas vezes eles estão ali, vulneráveis à violência, e a gente está achando que estão dentro do quarto, que estão seguros, e está sendo atacado dentro do nosso lar. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos, gente, olha, eu tô querendo assim, já que a gente está falando de falar, de passar a mensagem, de falar a linguagem da criança, de entender. Nós temos hoje, né, esse grande momento, que é o lançamento do livro Bailarinas Também Choram. E olha ali, e eu queria pedir para a Tanise falar um pouco sobre esse livro, qual foi a motivação para escrever, por quê, como começou, e nós vamos falar desse presente que chegou para nós, e nós nessa parceria estamos aí trazendo um conteúdo para abordar com a criança, seja você pai, mãe, tio, tia, vovó, vovô, professora da escolinha do Ministério Infantil, conselheiro tutelar, professor, enfim, todo mundo que está na rede, psicólogo, psicopedagogo, que está trabalhando com criança, que tem criança em casa e que quer abordar esse assunto de uma forma leve, lúdica, esse baita presente, e que eu e a Fran estamos super felizes de fazer parte desse lançamento hoje, fazer parte desse projeto. A Tanise vai falando e a Fran vai mostrando o livro. O Guilherme pode deixar só a Tanise e a Fran, depois quando eu e a Jéssica voltarmos a falar, para o pessoal ver o livrinho de casa, porque senão fica muito pequenininho o quadradinho aí, a gente não consegue enxergar. Tanise. É uma honra, né, poder mostrar nessa live esse livro, é um projeto tão lindo, e de fato o que me motivou foi a dor, né, não tem outra coisa para dizer, assim. O que me motivou a escrever esse livro foi a dor do abuso e a dor da escuta de um abuso sexual. Então, é muito triste quando a gente escuta de uma criança que ela é vítima, é muito triste quando a gente escuta de um adulto já
vó, né, já é uma pessoa que já cresceu, que já casou, que já tem filhos e netos, e ela falar ainda com dor e com muito peso sobre o abuso sexual. Então, realmente, esse livro, ele é muito significativo para mim, porque eu tenho desejo, né, o desejo inicial do meu coração foi produzir 1000 exemplares para distribuição gratuita aqui na cidade de Porto Alegre, e hoje a gente já atingiu 3.000 cópias para distribuição gratuita, e eu só tenho a agradecer por todos que realmente apostaram nesse projeto, entenderam a importância desse tema, né? A Jéssica, que foi parceira em todo o tempo para a produção desse livro, vocês duas, as deputadas que amaram o projeto desde o primeiro dia, entenderam a ideia e vestiram a camiseta conosco, não só do Maio Laranja, mas da dor dessas crianças, né? De entender que a gente pode fazer a diferença, e eu sei que não é muito, é o que a gente pode fazer hoje, né? 3.000 cópias, quem dera eu pudesse imprimir em todo o Brasil e poder dividir isso em todas as capitais e poder fazer esse lançamento em vários outros lugares. Esse eu acho que é o sonho, não pela escrita, não pela obra, mas pelo conteúdo e por quanto ela pode acessar tantas pessoas e pode fazer a diferença, né, na vida de muitas crianças. E eu espero que um dia, na minha prática, eu escute menos sobre abuso sexual, porque hoje as pessoas podem perguntar assim, ué, mas tu não é psicopedagoga, né? Eu ainda não sou formada na psicologia, mas as crianças vêm para mim com dificuldades no aprendizado e vêm com todos aqueles sinais que eu falei no início da live, e não são poucas as crianças que eu atendo e não são poucos os adultos que eu atendo e que passaram pelo abuso sexual na infância. Então, esse é o meu grito, né? E é a única forma que eu posso ajudar essas crianças hoje, fazer um pouquinho mais, lançando esse livro pela Diversão em Letras e poder divulgar que essa criança tem voz e que tem gente na rede, tem gente para apoiar, tem gente para ouvir. Nós queremos, sim, que essa criança seja ouvida, escutada, percebida e acolhida. Acho que isso é importante. E eu tenho que dizer aqui, enquanto as meninas voltam, que tá lindo o livro, né? É um livro especial para criança mesmo, né? Colorido, lúdico, passando uma mensagem tão importante na linguagem das nossas crianças. E o melhor é esse selo aqui, ó, que é a distribuição gratuita. A gente poder, né, estar e dizer aqui para a Tanise e para a Jéssica que, na verdade, é uma honra a gente poder ter conhecido o projeto e poder, através dos mandatos, auxiliar vocês na impressão do livro e estar alcançando essas crianças. Acho que aqui eu vou ler o resuminho de trás aqui para o pessoal que está em casa, se vocês me permitem, do que é a historinha do livro. Nina, Karina e Marina vão nos ensinar que bailarinas também choram, heróis também sofrem e todas as crianças necessitam de alguém para seus problemas contar. Adultos de confiança sempre podem ajudar. A verdade é que todas as crianças merecem ser amadas e protegidas, respeitadas e acolhidas. Essas amigas bailarinas nos mostram, então, que orientar é sempre a melhor solução. Afinal, criança orientada não fica calada. Que coisa linda. Jéssica, fala para nós. A gente falava antes, né? Realmente ficou lindo. Elas né? são as autoras do livro, gente. Eu e a Fran, a gente só é madrinha da criança. Vamos fazer o parênteses para quem não sabe ainda. Então, aqui, as meninas são as autoras dos livros. E a gente é as madrinhas aí podendo auxiliar com os mandatos na distribuição, na impressão e na distribuição. E vai ter surpresa para quem ficar até o final da live aqui, tá? Vão ganhar presente. Calma aí. Não, a gente quer falar, só que, como a Tanise falou antes, qual a mãe que acha o filho feio, né? Então, para nós ficou lindo, né? Quero dizer que já fiz teste de qualidade aqui em casa com a minha sobrinha, que eu comentei antes, 7 anos.
Ela leu o livro e eu perguntei, Bia, o que que tu entendeu? E ela disse que tem partes que ninguém pode ver e ninguém pode tocar. Então, a gente já é esse o objetivo, né? Que a criança possa entender isso, né? E que possa entender que ela merece respeito, e é isso que a gente quer passar. E como é importante, né, que nós também, sei que tem muitas professoras aqui de escolinha dominical que tá nos vendo nesse momento, como é importante nós, como igreja, também falar sobre isso, né? Porque a gente já comentou no início que é um tabu dentro da igreja, infelizmente, tudo aquilo que aborda a área sexual ainda é um tabu, né? E nós precisamos falar sobre isso. Só porque nós não falamos, não significa que isso não acontece. Isso não deixa de acontecer porque nós não estamos falando, né? Então, o nosso objetivo foi, a gente foi dando spoilers aí, né, ao longo da nossa conversa, mas é justamente orientar a criança para que ela possa entender aquilo que está acontecendo, compreender de uma forma para a idade dela e que ela possa, então, também pedir ajuda. Lembrando que no Disque 100, que é o canal, um dos canais principais aí de denúncia, né, a criança pode também fazer essa denúncia, né, qualquer pessoa pode ligar, né, e você não precisa ver o ato, você pode desconfiar, assim como a gente já comentou, né, então é um dever nosso também como sociedade proteger as nossas crianças, né? Não podemos ser egoístas e pensar só na nossa geração, né? Como será a próxima geração que está vindo, né? Então, acho que é um dever de todos nós, a gente está muito feliz em poder também distribuir, a nossa ideia é distribuir isso para lugares que já têm projetos sociais com crianças, né, para que elas possam ter acesso a esse material, então de pessoas sérias que já têm esses projetos e que já de alguma forma trabalham isso, então isso vem para somar junto, já com pessoas que também têm feito esse trabalho. Olha, eu tô com uma ideia aqui, a Tanise falou, né, eu quero fazer esse livro chegar em todos os lugares do Brasil. Vamos fazer uma força-tarefa e vamos falar com pessoas de outros estados. Eu falo com os meus contatos, vocês com os de vocês, vamos aproximar, porque foi assim que a gente conseguiu. Uma conhecendo a causa da outra, a gente se deu as mãos e conseguiu fazer. O Rio Grande do Sul está tendo acesso, e nós temos contatos em outros estados. Por que a gente não vai buscá-los também, né? Então, vamos buscar essas pessoas que nós conhecemos, vamos buscar apoio, e vamos tentar fazer com que esse livro, tentar não, vamos fazer com que esse livro chegue em todos os estados brasileiros. E eu sei que já tem gente de outros estados que está querendo receber o livro, que está querendo ver como é que é, e aí é uma forma, uma porta da gente chegar até os outros estados. Tem muita gente aqui também querendo receber o livro. Como faço para receber o livro? Nós vamos fazer o seguinte, a distribuição, tá? Uma parte desse livro vai ficar à disposição no nosso gabinete para a gente enviar para alguns parceiros, conselheiros tutelares, como a gente não tem uma quantidade grande agora, assim, de primeira, né? Outra parte vai ficar com a Tanise e com a Jéssica para distribuição nos projetos que elas participam, mas eu vou abrir aqui uma possibilidade para vocês ganharem um livro na casa de vocês, vocês que estão na live agora. Eu vou pedir para o Guilherme colocar nos nossos, aqui no GC aqui, o nosso WhatsApp do mandato. É o 5199640414. E quem mandar, os 100 primeiros a mandarem uma mensagem, eu assisti a live e quero o livro Bailarinas Também Choram, tá certo o nome, né? Para não falar o nome errado. Bailarinas Também Choram. 100 primeiras pessoas, a Lid, que fica com o WhatsApp do mandato, vai ficar acordada até mais tarde hoje, as 100 pessoas que falarem isso, Lid, ó, lá no WhatsApp do nosso mandato, as pessoas que falarem isso, eu assisti a live e quero o livro Bailarinas Também Choram. As 100 primeiras, nós vamos enviar para a residência de vocês o livro, tá? Mas tem que ser assim, desse jeito, bonitinho, para a gente saber que vocês estavam aqui. Tá ali passando, ó, gente, tá passando aqui embaixo o nosso WhatsApp. Anota, 999640414.
tá? É o 9996-40-414, como vocês gostam de falar aí, né? Que era o nosso número de campanha e o pessoal decorou. 9996-40-414. E aí vai esse livro lindo que a Fran está segurando, que é o lançamento de hoje. Quem quiser mais algum material, mais alguma instrução, quem é conselheiro tutelar, o Ministério também, ali, ó, vai junto também um folder informativo. Eu tô cheia de lançamento hoje. E também, quem quiser online, a gente tem uma cartilha do Ministério do Direitos Humanos também, que produziu, baseado no Maio Laranja, né, trabalhando o mesmo tema, a gente pode mandar para vocês também, só pedir nesse WhatsApp, tá? 9996-40-414, tá passando aí, as 100 primeiras pessoas. Tem que mandar no WhatsApp, não é comentar aqui na live, viu? Não é comentar na live, gente, presta atenção, é para mandar no WhatsApp, tá? E tem que dizer, eu estava assistindo a live, quem só mandar porque não passou a mensagem com direito, tá? Olha esse ali, aqui é outro material, né, Liz, que a gente também está a gente imprimindo e disponibilizando, isso, tá? Que traz aqui as informações de por que falar sobre a violência sexual, o que é a violência sexual, traz, então, algumas orientações de tudo isso e traz também os canais de denúncia. Então, isso. Aqui é um folder, né, um material mais informativo para nós alcançarmos aí as pessoas para falar desse tema tão importante. Faça bonito, proteja as crianças e adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Vamos lembrar, vamos falar sobre isso, vamos fazer a nossa parte, nosso papel, né, o papel de todos nós, a nossa responsabilidade, que é proteger as crianças e os adolescentes. Muito bem, vamos às considerações finais das nossas convidadas, porque agora nós temos que começar a trabalhar e fazer muitos contatos para a gente fazer mais livros. Só que eu estava me achando aquelas meninas do Silvio Santos que ficavam mostrando as coisas. Assim, ó. Tá lindo mesmo. A Fran hoje fazia vídeo pra mim, disse, olha, Liz, olha que bonita a capa, durinha. Ela batia com a unha assim, pra mostrar pra mim. Porque eu não vi. Só coisa que mulher. Mas é o que as gurias falaram, né? Assim, a gente via no digital, conversava, e daí quando a gente pega assim na mão, a gente fica emocionado, né? É um filho que nasce. E eu falei, olha aqui, gente, um livro de qualidade, um livro bom, não perde nada para nenhum livro aí, né, publicado, infantil, lindo, tenho certeza. A minha filha, ela deu uma olhada assim já e já brilhou os olhinhos, eu ainda não consegui alcançar um para ela, mas ela olhou, passou na mesa, assim, deu uma olhada e pensou, um livro novo aqui em casa. Tenho certeza que vai adorar também o conteúdo. Muito bom, gente. Então, vamos para as nossas considerações finais. A gente já está 1h20 falando aqui, mas é por uma boa causa. E mais uma vez, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. A gente alcançou mais de 4.000 pessoas, se eu não me engano. A última vez que eu vi era 3.900 e poucos. Então, a gente alcançou mais de 4.000 pessoas que foram entrando, foram olhando a live. Vocês compartilharam. Então, cumpriram o propósito, foram generosos. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de ser generoso e quando eu peço para compartilhar a live, não querem ser generosos. Sejam generosos compartilhando. Mandem o conteúdo aí para muita gente ser alcançada, tá? Essa live ao vivo, a gente está fazendo ao vivo aqui para contar essa boa notícia e lançar esse livro maravilhoso. E como eu falei, nós vamos atrás para fazer chegar esse material em outros estados, né, arrumar outros parceiros. Se vocês conhecem alguém que quer ajudar, algum empresário que quer ajudar, algum político que quer ajudar também no seu estado, talvez você seja de outro estado, vamos passar os contatos para nós. O WhatsApp você já tem aí, né, porque eu falei. Então, vamos trocar contato e vamos fazer a coisa acontecer, porque é assim que a Rede do Bem vai crescendo, quando a gente se mexe, quando a gente se move. Jéssica, suas considerações finais. E depois nós passamos já na sequência para a Tanise. Eu quero agradecer, então, todo mundo que participou dessa live, que esteve aqui com a gente nessa 1h20. Esse assunto é
tão pesado, né? E a gente conseguiu aqui, tentou trazer de uma forma um pouco mais leve para a gente poder discutir sobre esse assunto e conversar. Muito obrigada às madrinhas do nosso filho, então, do nosso livro. Muito obrigada pelas portas que vocês abriram. A gente está muito feliz. E o nosso objetivo é realmente que mais crianças tenham acesso. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais ou quiser contato com a gente, pode nos achar em todas as redes sociais como Diversão em Letras. Então, Instagram, Facebook ou YouTube, Diversão em Letras. Vocês nos encontram e conseguem lá conversar com a gente também. Então, muito obrigada para quem participou. Vamos seguir juntos em favor das nossas crianças e nossos adolescentes. Ano passado foram 13 mil pedidos de socorro, 13 mil denúncias. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Tanise. Ai, gurias, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho palavras, né? Não teria palavras para poder descrever o que eu estou sentindo e agradecer vocês. Então, muito obrigada por apoiarem o nosso projeto, por estarem na causa conosco. Quero agradecer a todos que acompanharam a live, quero agradecer a Jéssica pela parceria de sempre, agradecer o ilustrador, né, o Leonardo Freitas, que ilustrou com muito carinho. Tá aqui ele, cadê? Tá aparecendo? Obrigada, Leonardo. Né? Pra cá. Outro lado. Aí, assim, aí a né? Fran. Tá. A Fran tá prática, né? A Fran tá prática aí, né? É demais, tá? Uma mostradora assim, oficial. Leonardo Freitas, a Heloísa, o Mauro, a Dani, nossa revisora. Tenho a agradecer a todos, o pessoal da nossa igreja que sempre nos apoiou, as pessoas que estão por trás desse projeto, né? Nos incentivando, nos fortalecendo. Quero agradecer também a minha amiga Neide Lunas, que ajudou bastante nesse projeto, o Dr. Cazé, e também a pastora Helena Tanuri, né, que está aí vestindo a camiseta conosco e acabou de compartilhar aí também a nossa live. Eu só tenho a agradecer que muitos outros se levantem e que nós todos possamos erguer a nossa voz em favor da infância, erguer a nossa voz em favor das crianças e fazermos a diferença. Se cada um fizer só um pouquinho, é o suficiente para a gente atingir essa corrente do bem, né, e conseguir alcançar muitas crianças. Esse é o desejo do meu coração. Gratidão a todos que estiveram conosco até aqui. Muito bem. Deputada Franciane Baiero, suas considerações finais. Gente, eu só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Todas mulheres, eu acho ótimo isso quando a gente reúne mulheres de diversas áreas. Se unindo, e a gente mostra aqui que ninguém aqui, né, nenhuma de nós assim é super heroína, mas que quando a gente decide botar a mão na massa e se unir para fazer alguma coisa, a gente faz, a gente pode fazer, né? E isso também a gente pode praticar na questão da denúncia. Quando a gente tiver ali a suspeita, que nem falou, denuncia para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele trabalha em cima das denúncias, então a gente tem que levar esses relatos que eles vão, né, acolher, investigar e saber o caso fundo a fundo. Então, assim, o que ela falou, a gente se unindo, a rede do bem é muito maior que a rede dessas pessoas que usam, às vezes, a internet ou tantas outras coisas para fazer o mal. A gente pode fazer mais e a gente só precisa força de vontade. Quando a gente quer, a gente faz. E eu quero agradecer, então, vocês por terem chegado a nós, por terem nos dado a oportunidade de fazer parte desse projeto, de estar junto, né, na disponibilização desse material, que ficou lindo, né, eu falei, ficou lindo, a ilustração tá linda, todo o trabalho aqui do Leonardo também, assim, para as crianças tá especial, e foi feito de uma maneira muito especial para alcançar as nossas crianças e para falar de um tema tão delicado, mas da maneira em que elas entendem e como a gente, vocês trouxeram aqui no livro e o pessoal comentou na live, gostou muito disso, que orientar é a melhor solução, que a criança orientada não fica calada, e nós precisamos fazer isso também. Agradeço a oportunidade mais uma vez, a deputada Lisiane me convidou, né, foi ela que me apresentou o projeto de vocês para estar aqui, e é tão bom a gente ter essa parceria. Já pedi ajuda para ela também, faz um pouco de livro. E a gente, podendo, a gente vai fazendo mais, né? A gente vai aos poucos alcançando aí. Eu tenho certeza que esses 3 mil vão ir assim, ó, porque aqui o que o pessoal tá chamando e falando, mas
dentro do possível, até aí, atenção aí, não sei, pode ser que tenha uma pessoa que tenha gráfica, né, está nos assistindo, quiser doar mais um pouco de material, chama a gente que a gente conversa, né, e é isso aí, é fortalecer a rede e a gente alcança. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Como a Lizzy falou, né, a participação aqui foi muito boa. 5.393 pessoas alcançadas. E vamos replicar, vamos continuar falando sobre isso, está recém-iniciando o Maio Laranja. Mas a gente também não precisa ficar limitado só a maio, né? A gente pode falar disso sempre. E vamos dar atenção, o olhar para as nossas crianças. Muito obrigada, gente. Obrigada, meus amores. Obrigada o pessoal que acompanhou, que deixou comentário, que compartilhou. As pessoas generosas que compartilharam essa live, vocês que encararam ouvir sobre o tema junto com a gente, porque eu sei que muita gente precisou coragem para encarar o tema junto com a gente. É um tema caro, é um tema que machuca muitas vezes, né? Dói o nosso coração, mas essa dor ela precisa ser reativa, né? A gente precisa reagir, não ficar omisso, não ser conivente, não achar que é assim mesmo e que a gente não consegue mudar a situação. Bem pelo contrário, a gente se une, dá as mãos e vai à luta, lutar pelas nossas crianças. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês, tá? O livro, você não adquire o livro, tá? Tem uma pessoa perguntando como que eu posso adquirir o livro. Vocês vão entrar nos canais, no canal, nas redes sociais das meninas. Os 100 primeiros que mandarem mensagem no WhatsApp que eu já divulguei vão receber, tá? Em casa. Os demais vão entrar em contato com as meninas para ver como que faz para receber, tá? Aí a gente vai ficar torcendo aqui para ter condições de fazer mais para frente, para poder enviar também para outros estados, tá bom, gente? Tu quer falar alguma coisa, Fran? Vamos reforçar a rede social das gurias aí, que é Diversão em Letras, né? Diversão em Letras. @ Diversão em Letras. Diversão sem o C cedilha ali. Sem o C cedilha, sem o tio. Olha eu. Sem o tio. Diversal em Letras. Tá? E é importante dizer, também. o livro é gratuito, né? O livro, a distribuição do livro vai ser gratuita, então não tem como adquirir, comprar, né? A gente está aí se unindo, quanto mais a gente puder imprimir e estar disponibilizando para as crianças, a gente vai estar fazendo. Vamos fazer isso. Alexandre Romano aqui, que trabalha bastante com a pauta do turismo, tem muitos amigos empresários, bora falar com eles para fazer o livro, distribuir na cidade deles, Romano. Eu conheço as pessoas que estão aqui, ó, algumas são bem chegadas, ó, o Nelson Botelho faz parte do projeto, agora esqueci o nome do projeto, homem. Estava aqui, ele é lá de Rio Grande, trabalha com um projeto também na defesa da criança, é um ex-conselheiro tutelar, ou é conselheiro tutelar ainda. Outra coisa que a gente pode, vamos fazer aqui, ó, quem sabe aí municípios, prefeitos, fazer parceria, imprimir, disponibilizar nas escolas municipais, vamos tentar buscar aí nas escolas estaduais, nessas parcerias aí para estar ao alcance das nossas crianças. Vamos trazer para o nosso ministro da Educação também, vamos adiante, né? Deixar as mulheres sonham junto até o infinito e além. Hoje é só o lançamento, mas vem muita coisa boa por aí. Tá bom. Gente, ó, obrigada por vocês ficarem aqui conosco. Obrigada por serem parte... Instituto Proteja, eu lembrei a tempo, viu? Obrigada por estarem conosco, permanecerem conosco. Tanise e Jéssica, obrigada pelo presente de nos trazerem esse tema, de nos trazerem esse livro, principalmente, porque o tema já era um tema de vocação das nossas vidas, a proteção à criança, a proteção ao adolescente, sejam nas mais variadas pautas que estão relacionadas. Os conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul são os nossos parceiros, porque foram se identificando com a essência desse mandato. Agora vocês vão se identificando e a gente vai trabalhando junto, e é assim que a gente vai formando essa corrente do bem, de proteção às nossas crianças, tá bom? Um beijo no coração de vocês, espero reencontrá-las em breve, né, e que possamos alcançar a vida de muitas crianças.
Ó, tem um formato digital para compartilhamento com os alunos da nossa rede municipal, a prefeita Fábio, lá de São José do Norte. Nós vamos pensar numa forma digital, prefeita. Já começamos a pensar agora, tá? A equipe já está toda trabalhando para ver como resolver isso aí, para a gente disponibilizar aí na rede municipal. Obrigada por nos provocar nesse tema. Vamos entregar esse material para a ministra Damares, aqui a Zalif está falando, vamos levar para a Damares, vamos levar para o Milton Ribeiro, que é o secretário de Educação, tive com ele essa semana, um homem vocacionado para esse tema e que pode nos ajudar bastante, tá? O que é, Tanise, que tu falou? Podemos contar, né, Jéssica? Ali. Me autoriza? A poder. A gente está autorizando ao vivo. Assim, uma surpresa, então, assim, no dia 18 de maio, sigam as nossas redes sociais, que no dia 18 de maio nós vamos disponibilizar em e-book. Bailarinas também choram, tá? Diversão em letras. Sigam a gente lá, compartilhem. Nesse dia a gente vai estar, só no dia 18, a gente vai estar fazendo a distribuição aí em formato de e-book. Muito bom, só notícia boa. E hoje a gente tem um site, sim, é diversãoemletras.com. A gente já subiu esse livro lá. Se você chegar lá, ele tem um valor simbólico, porque para cada livro que for adquirido lá, nós vamos doar um também. Então, se você quer isso, se você quer adquirir hoje para um familiar seu, se você adquirir, nós doamos um também. Então, você pode ir lá no nosso site também, www.diversãoemletras.com. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Deus abençoe a todos vocês. Bom descanso para todos que estão aí do outro lado. E segue compartilhando essa live. Talvez você esperou chegar ao final para ver se era legal mesmo. Então, compartilhe agora a live para que outras pessoas sejam alcançadas pelo assunto, tá? Ó, todo mundo fique com Deus e até a próxima. Obrigada. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Porque nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais!